Oi, gente! Esse é o vídeo número 4 da playlist A Vida Após o Coronavírus. E nesse vídeo eu quero começar falando algo muito positivo. Essa é a minha tendência, positivar tudo. Mas vamos ver um aspecto muito bacana que aconteceu no planeta, que é a questão da natureza dentro de todas as mudanças que acabaram sendo impostas a toda a sociedade, isso no mundo todo, que foi justamente a redução de carros nas ruas, a redução também da produção das fábricas, e isso resultou um ganho para o nosso planeta na parte justamente de poluição. Então a poluição ela diminuiu bastante, e isso é muito positivo, muito interessante também. Um outro aspecto que eu considero assim legal, que eu vi em várias matérias, foram os animais simplesmente se aventurando no ambiente urbano, sentindo donos do pedaço, né? Totalmente livres, andando, transitando, principalmente em condomínios, em ruas, enfim. Então, isso também foi muito bom, porque eles se sentiram realmente à vontade, como há muito tempo não se sentiam. E teve uma matéria que eu achei muito legal também, que foi sobre os canais de Veneza, que eles, normalmente, a água é cheia de lama, é aquela água turva, porque fica aquele transitar de gôndolas o tempo todo, e aí sobe toda aquela parte do fundo, né, dos canais, então a água normalmente ela é turva. E em virtude da redução desse movimento das gôndolas, a água se tornou cristalina, facilitando inclusive a visualização de peixes, coisa que ninguém via há muito tempo nos canais de Veneza. Então isso aconteceu também na Itália. E assim vai, quer dizer, a natureza, ela deu uma resposta favorável ao fato de todo mundo se fechar um pouquinho. Então, mais uma vez eu mostro para vocês, eu estou sinalizando o bom dentro do ruim, né? O bem dentro do caos, que é justamente esses benefícios em termos de natureza, em termos de poluição reduzida e que faz muita diferença. A necessidade de autoconhecimento ela é constante. Ela não acontece porque estamos vivendo dentro de uma pandemia. Esse tipo de questionamento é parte do processo evolutivo do ser humano. Autoquestionamento. Vou até beber um golinho de água porque esse assunto está muito interessante. Um brinde aos meus seguidores. Esse autoconhecimento, ele vem a partir de uma série de questionamentos que costumamos ter. O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu papel dentro dessa sociedade? Qual a minha missão? Eu converso muito com os meus discípulos e quando a gente orienta, né, principalmente quando a gente ensina dentro dessa área holística, principalmente dentro do Reiki, que tem todo esse perfil de ser ensinado por uma pessoa que é mestre, e aí os seguidores dessa pessoa dentro do método são considerados os meus amados discípulos. Então tudo isso estabelece uma relação de confiança muito, muito, muito bonita. E eu faço questão que essa relação aconteça. Eu dou a atenção total e completa aos meus amados discípulos. O que eles me perguntam, o que eles questionam, o momento que eles têm algum tipo de problema, tudo que eu posso, eu faço para ajudar as pessoas que estão seguindo comigo. Porque eu penso que essa é a função de quem ensina. Eu penso que esse é o verdadeiro perfil de quem é mestre dentro de um método maravilhoso como o Reiki. Então eu escuto muitos questionamentos. As pessoas vêm a mim para desabafar, para falar da vida, e eu tenho muito respeito por essa confiança, eu me sinto muito honrada por essa confiança. Então é muito comum as pessoas falarem assim, por exemplo,
eu sinto uma necessidade enorme de ajudar outras pessoas, de auxiliar outras pessoas de alguma forma. Aí entra justamente a identificação que as pessoas passam a ter com a terapia holística. Porque a terapia holística, ela vem preencher como vamos dizer assim, vamos colocar como um carinho. Você pega o seu cliente de terapia holística e você compreende aquele seu cliente como um todo, né? A visão holística, ela faz com que você enxergue aquilo que muitas vezes outras pessoas não enxergariam, porque você tem a visão completa do ser humano integral, que é o físico, mental, emocional e espiritual, como eu falei no vídeo anterior. Então você não se preocupa apenas com o fato dele se apresentar a você querendo, de repente, reduzir uma dor. A visão do terapeuta holístico vai muito além. O terapeuta holístico, ele vai querer entender a partir de que sentimento surgiu essa dor. O que aconteceu na sua vida para você desencadear essa dor? Por isso é que o estudo e a percepção desses 4 corpos é muito importante. E isso é muito importante numa autoanálise também. A sua noção de função em termos de mundo, por que eu estou aqui nessa vida, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, enfim. Esse questionamento de vida, ele na verdade te dá foco, ele te dá direção, porque você começa a entender que você precisa aprender alguma coisa, que você não está aqui simplesmente a passeio, que existe algo que você precisa construir. E essa construção, ela é muito importante que aconteça dentro de você. E à medida que você vai construindo dentro de você, você começa a ter a necessidade de que isso aconteça também com outras pessoas. E é esse justamente o despertar que grande parte das pessoas tem dentro da terapia holística. Aí é que elas entram nesse caminho, porque encontram na terapia holística um modo de ajudar outras pessoas. Porque você trabalha, você tem uma profissão, você tem uma vertente que você pode direcionar à caridade, que é muito legal. E você tem também aquele núcleo familiar de pedintes que adoram ser cobaias quando você está estudando, e você também cuida dessas pessoas. Então tem todo um autoconhecimento que depois você partilha. Você aprende, por exemplo, o reiki, você cuida de você, você faz o seu autotratamento, mas você também faz nas pessoas que te cercam, você também trabalha com o reiki e ao mesmo tempo você frequenta um lugar que você pode doar seu serviço voluntariamente, fazendo bem a pessoas que muitas vezes não podem pagar. Dentro dessa pandemia, muita gente está fazendo um trabalho de caridade. Muita gente está ajudando muita gente. Outro dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa exatamente sobre isso. Eu faço a minha parte. Já salvei algumas pessoas dentro dessa pandemia de uma situação bem complicada. E o que trouxe isso para mim? Uma sensação de dever cumprido. Eu agradeci, porque eu pude fazer isso. Eu me senti inteira, eu me senti completa, porque eu pude dividir e ajudar outras pessoas. Então, essa sensação é uma sensação muito agradável de você passar o bem adiante. Da mesma forma, esse momento de autoconhecimento traz esse alicerce e traz esse desprendimento. Por que eu vou ficar só para mim, se eu posso ajudar tanta gente? A partir do momento que você percebe
que os seus 4 corpos estão começando a ficar mais organizados, não vou dizer 100%, porque é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Existem situações que tiram as pessoas do eixo, às vezes questões cotidianas, às vezes justamente uma notícia, às vezes uma palavra ruim que é colocada para você de uma forma mais pesada, aquilo te faz mal. Mas você transmuta. Quando você ama, você consegue transmutar de verdade. Não adianta ser da boca para fora. Então você tem que resolver, digerir aquelas situações de uma forma mais rápida, relevar, perdoar, sentir amor, sentir gratidão e seguir em frente. Simples assim. E dentro dessa convivência e de nivelamento com os seus 4 corpos, você começa a... É como se você fizesse automaticamente, não é nada forçado. Uma ronda. Você vai sempre verificando, percebendo como é que está o teu mental, como é que está o teu emocional. O emocional, a gente alinha e a gente percebe como ele está através da energia que a gente sente no nosso coração. Quando a gente sente um aperto, uma angústia, uma coisa estranha, às vezes um gelo aqui dentro, é um sentimento que às vezes é até intuitivo, de alguma coisa que está por vir, alguma coisa que vai acontecer ou não. Então você não pode, se você sente essa angústia, projetar que necessariamente vai acontecer algo ruim, por isso que você está sentindo isso. Porque se você programa dessa forma, você abre as comportas e a lei da atração vai agir e você vai realmente passar por alguma situação desagradável. Então, quando você sente essa angústia, esse aperto no coração, o que você tem que fazer? Transmutar isso. Não tem nada a ver, isso aqui não vai passar, não tem nem motivo para eu estar sentindo isso. Então, você já discute mentalmente, rapidamente, e transmuta esse sentimento, sentindo um amor puro e verdadeiro, fazendo uma energização no seu chakra cardíaco. Pega uma pedra, um quartzo rosa, bota aqui no seu coração, deita, faz uma pequena meditação, coloca uma musiquinha relaxante, quartzo rosa aqui, e você espera um pouquinho. Se você já é um reikiano, faz uma autoaplicação aqui no cardíaco. Enfim, você tem ferramentas que você pode usar, mas eu não tenho um quartzo rosa em casa. Então você vai imaginar como se estivesse envolvendo o seu coração uma chama rosa, que é justamente a cor do chakra cardíaco. Na parte emocional, na parte física de saúde é verde. Vai imaginar uma chama rosa que ainda por cima é a chama do amor e é a chama do perdão. Energia do perdão a gente trabalha no tom rosa, a cor rosa. Então você já pode fazer um trabalho meditativo sem você ter elemento nenhum, entendeu? Se você falar para mim assim, mas professora, não sou reikiana e nem tenho um quartzo rosa, não tem problema. Você vai deitar, ligar a musiquinha de meditação e você vai imaginar como se todo o seu tronco estivesse envolvido por uma fumaça de cor rosa, trazendo toda uma energia positiva para você, equilibrando, energizando, depurando qualquer sentimento nocivo, negativo. Se você consegue meditar bem, você pode até imaginar essa coloração rosa entrando e uma coloração acinzentada saindo, substituindo, fazendo um ciclo de reenergização, de revitalização do seu cardíaco. E assim sucessivamente. Tudo que você sentir em termos de desequilíbrio, você vai procurar harmonizar com os meios que você tiver na sua casa, com os recursos que você tiver. Aí nessa hora é interessante colocar aí para mim, tanto no grupo quanto nos comentários. Você tem alguma formação na área holística? Você tem vontade de fazer alguma coisa para se autoajustar? Qual o tipo de desequilíbrio que você costuma sentir em você?
esse aperto no coração que eu citei, às vezes pode ser um nó na garganta, pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma acidez no seu estômago, um mal-estar gástrico. São sinais de desequilíbrios dos centros energéticos, que são os chakras, que são aqueles sinais, tem alguma coisa aqui de errado. Então eu quero saber de vocês, que ferramentas que vocês têm, que ferramentas que vocês usam, e se não tem nenhuma ferramenta, se tem vontade de aprender alguma coisa para justamente ajustar, porque sente que de vez em quando a coisa fica complicada, de vez em quando os chakras ficam meio descompassados, ficam assim com o giro não tão perfeito como deveriam ter. Pessoas que às vezes do nada sentem uma dor de barriga absurda, do nada, não comeu nada que justifique aquela dor de barriga. E aí vai, então são vários desequilíbrios que acontecem, então tá tudo interligado. A sua visão de você, de autoconhecimento, de autopercepção, a sua visão saindo de você em relação ao outro, o despertar, quem eu sou, para onde eu fui, para onde eu vou, por que estou aqui, qual o meu propósito de vida, qual o meu objetivo, o que eu quero para mim, qual é a minha missão, por que eu estou fazendo isso aqui, por que eu estou nesse grupo, por exemplo, por que eu estou querendo entender um pouco melhor sobre tudo isso que está acontecendo, por que eu estou vivendo exatamente esse momento aqui da pandemia com todas essas pessoas. Então, essa análise não é nada que seja exaustivo, não é nada que te desgaste, mas não, é apenas uma análise normal de um espectador de sua própria vida. É isso que você tem que ser. Observar para aprender com a sua própria vida, com as suas próprias experiências. O que está acontecendo para justamente desencadear na sua mente as cenas dos próximos capítulos. O que você vai fazer lá na frente? Porque justamente é essa a minha meta. O que está acontecendo hoje, o que aconteceu lá, depois do carnaval, que reflete o que acontece hoje e, como consequência, o que acontecerá quando tudo isso se acalmar. Então, essa onda que aconteceu na vida de todo mundo, ela tem que ser analisada, caso a caso. Porque apesar de ser um problema comum a todos, em cada vida isso aconteceu de uma forma diferente. Então é importante se dividir. É importante que você que está dentro do grupo interaja, fale, dê a sua versão da história, o que aconteceu com você, o que despertou em você toda essa mudança, todo esse isolamento, toda essa consciência que você passou a ter, todo esse cuidado com você e com os que te cercam e com todo mundo que, enfim, está próximo a você. Então são essas reflexões que fazem toda a diferença na construção de um futuro melhor. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Peço que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e vamos em frente, que ainda tem muita coisa para a gente discutir, refletir e discutir. Gratidão, muita gratidão.